Se você compra um produto por R$ 10 e vende ele por 20, qual é a margem de contribuição? Se você é um lojista e não tem esse número na ponta da língua, você pode ter um grave problema. É muito comum que os lojistas utilizem o multiplicador, né? Eu compro por 10, faço vezes 2 e vendo por 20. Ou, pior das situações, eu compro por 10, coloco 100% em cima e vendo por 20. Por que isso é tão ruim? Se você calcula qual é o percentual que você coloca em cima do preço de custo, você vai dizer que você tem uma margem de 100% ou de 150%. E isso é um problema muito grave, porque se você pensa que a sua margem é de 100, 150 ou 200%, você não vai ver problema em dar um desconto de 10, de 20, de 30, de 40%. Esse é o grande problema. Qual é a maneira correta de se calcular? Se você compra um produto por 10 e vende ele por 20, quantos por cento do preço de venda representa o preço de custo? 50%. Se você vende por 20, 50% do preço de venda é custo, ou seja, a sua margem de contribuição é de 50%. Simples assim, e tem que ser assim, porque o seu desconto é calculado sobre o preço de venda. Por isso, o seu custo tem que ser calculado sobre o seu preço de venda. O seu custo é 50% do seu preço de venda, ou é 40% do seu preço de venda. E a sua margem é 60% do seu preço de venda. A sua margem é 50%, 70%, 80% do preço de venda. Porque se você entende que a sua margem é 80%, por exemplo, se você tiver um multiplicador de vezes 5, você compra por 10 e vende por 50. Se você tiver um multiplicador de vezes 5, você vai estar falando que é uma margem de 400%. Nossa, minha margem é gigantesca, é 400%. Eu posso dar uns 30%, 40%, 50% de desconto, não tem problema nenhum, porque a minha margem é de 400%. Isso ilude a nossa mente. Então a gente tem que trabalhar de uma maneira que a nossa mente não seja iludida. Se você faz vezes 5, compra por 10 e vende por 50, a sua margem é de 80%. Ou seja, o seu preço de custo representa 20% do seu preço de venda. Ou seja, a sua margem é de 80%. 80% do seu preço de venda é a sua margem de contribuição. Isso precisa ficar claro, porque se não ficar claro, você vai trabalhar de maneira errada os seus descontos. E se você, apesar de trabalhar de maneira errada, ainda assim consegue entender isso e não comete erros nesse sentido, você talvez esteja ocasionando um erro no seu funcionário. Porque talvez para você esteja claro de que apesar da sua margem ser 400%, 200%, 100%, você não pode dar um desconto muito alto. Mas talvez para o seu funcionário não fique claro. Como assim? Ele põe uma margem de 300% e eu não posso dar 30%? Entendeu? Fica algo incoerente. E você precisa que seus funcionários entendam que seja coerente. Talvez seu funcionário não saiba a sua margem de lucro. Mas às vezes você tem o funcionário do administrativo que pode conversar com o seu funcionário da área de vendas. Isso é inevitável. Então, trabalhe da maneira correta para evitar problemas futuros. E principalmente, para que a sua mente trabalhe da maneira correta. O mais importante não é você fazer a conta com base no que eu estou falando aqui. O que você tem que fazer é a conta com base nos dados da sua empresa. Qual é o seu multiplicador? Descubra qual é a sua margem de contribuição e aí sim, pegue suas despesas fixas, todos os seus despesas operacionais, custos e veja qual é a lucratividade da sua empresa. Você precisa mensalmente acompanhar a lucratividade da sua empresa. Você precisa saber quanto lucro ela deu e não basta saber total de dinheiro que entrou menos total de dinheiro que saiu, porque isso é muito superficial e não te ajuda na tomada de decisão. A Embrascom é um Instituto Brasileiro de Comércio. É um instituto focado em desenvolver as empresas e lojas do comércio. Por isso, ela desenvolveu um software, que é uma ferramenta que ajuda o lojista, ajuda o empresário a tomar essas decisões do dia a dia. Esse software tem todas as funções gerenciais, inclusive a emissão de nota fiscal e tudo mais. É um sistema extremamente completo, porém com algumas funcionalidades que você só encontra em softwares de primeiro nível. Aqueles softwares que empresas grandes como Renner, Riachuelo, Pernambucanas utilizam, que custam centenas e centenas de milhares de reais para você implantar, fora uma mensalidade gigantesca.
Um sistema desse vai custar aí de 5 a 15 mil por mês. O sistema da Embrascom, por ser um instituto de fomento ao comércio, custa apenas R$ 370 e tem as mesmas ferramentas que um software de primeiro nível tem. Então você pode ter o que há de melhor no mercado por um preço extremamente baixo.